Leonardo, abrindo os microfones para você cumprimentar os nossos ouvintes. Queria perguntar, o que é o ECA Digital? Olá, Sêmio. Olá, Carlos. Uma boa tarde aos ouvintes. Agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês para conversar sobre o ECA Digital. Pois bem, o ECA Digital é essa lei nova, né, que foi publicada, curiosamente, no dia 17 de setembro, que é o meu aniversário. Aí é uma coincidência danada. E que todo mundo vai se lembrar, acredito, daquele vídeo do influenciador Felca. Aquele vídeo gerou uma repercussão enorme, porque expôs justamente toda essa questão envolvendo a adultização das crianças e adolescentes e uma exploração com viés mais sexual e não tão apropriado para a idade dessas crianças por parte de alguns influenciadores. Isso chamou muita atenção e o Congresso Nacional resolveu ressuscitar um projeto que estava lá parado. E aí nisso as discussões avançaram e o Congresso Nacional acabou aprovando o texto que terminou sendo a Lei 15211, que foi publicado em 17 de setembro de 2025, que é o ECA Digital. Que, como você falou anteriormente, é uma espécie de Estatuto da Criança e do Adolescente, que é um conjunto de deveres, direitos direcionados para crianças e adolescentes, mas também para pais, para plataformas de redes sociais e fornecedores de serviço de TI, com relação a essa proteção desse público, né? O público menor de 18 anos, no ambiente online. Carlos Kelsen, primazia da próxima pergunta. Eu diria pergunta. diretamente ao ponto, o que é que esse ECA traz como inovação efetiva? Eu diria, Carlos, que basicamente essa lei, ela é uma mudança de paradigma total. Porque a gente tem aí, ao longo dos anos, várias leis que alteraram significativamente modelos de negócio. Lei anticorrupção, lei de compliance junto às empresas, Marco Civil da Internet com relação à internet, Lei Geral de Proteção de Dados de 2018 e agora o ECA Digital. O ECA Digital, no final do dia, ele propõe mudanças significativas para vários modelos de negócio. E quando a gente pensa, poxa, é para crianças e adolescentes em ambiente online, mas não apenas para eles, porque a lei sabiamente escolheu dizer que são os serviços e plataformas de redes sociais, serviços de TI, cujo acesso seja direcionado ou cujo acesso seja provável por parte desse público. Então, no final do dia, o que é que a gente tem? Tudo quanto é serviço online vai ter que se adaptar ao ECA, ou ECA Digital, no caso. Perfeito, perfeito. Eu acho que é uma evolução desse mundo que a gente vive hoje. Como você registrava, o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que foi um marco na nossa legislação, lá de 1990, estamos falando ali da última década do século XX, ou seja, tem mais de 35 anos aí, né? 35 anos Isso, que foi promulgado, então tem que sim dar uma repaginada nesse momento. E tem uma figura da fiscalização do cumprimento do ECA Digital. A quem cabe a fiscalização? Pois a lei, ela sabiamente já direciona uma entidade, né, para fazer essa fiscalização de todas essas disposições. O presidente da República, logo na sequência, publicou um decreto direcionando essa responsabilidade para a Agência Nacional de Proteção de Dados, a ANPD. Essa agência, que antes era autoridade, foi convertida, enfim, ela ficava responsável por todas as questões envolvendo proteção de dados pessoais no Brasil. A ANPD, se eu não estou enganado, foi criado mais ou menos no final de 2019 e começou a seus trabalhos de uma maneira bem embrionária, por questões de organizacionais. E porque tivemos a pandemia também em seguida. Também. Deram uma suspensão ali naquele momento. Eu falo, mas não sou especialista no tema, Isso. tá? Mas deram uma segurada ali no tema, visto que tudo ficou anormal. Então não é que voltou a ser conversado ali em 2021, não. Ela, como agência, começa a funcionar, acho que ano passado, não? Ou 2 anos atrás? Faz pouco tempo, assim, e apesar do pouco tempo, muito ela tem feito. Óbvio que a gente não chegou a ver nenhum grande caso de procedimento administrativo ainda, por exemplo, contra algum tipo de Big Tech, mas por conta muito da limitação orçamentária e de pessoal. Agora, recentemente, acho que tem 1 ou 2 semanas, que foi publicado agora um edital de convocação de um processo de seleção simplificado. Então vai ter um pessoal agora, coisa de mais de 150 pessoas que vão ser contratadas em caráter temporário, mas que justamente vai dar corpo para
para essas atividades que são desempenhadas. Olha, tanto o trabalho da NPM, a NPD, não é isso? A NPD, ela é de uma importância incrível, mas sem pessoas, sem o profissional para fazer a coisa acontecer, não vai virar uma lei morta. Podemos dizer assim. A NPD, gente, que vem como agência reguladora da Lei de Proteção... LGPD. LGPD, obrigado. É a Lei Geral de Proteção de Dados, onde tem diversas regulações sobre a proteção de dados de todos nós brasileiros, né? Então, as empresas têm responsabilidade com isso. A legislação brasileira é altamente atualizada em relação ao tema. Sim. Só que sem a NPD a lei não vai pegar, não vai colar, a gente vai ver um total descrédito nisso daí. Então, vem a tempo, mas eu tenho que falar e eu queria escutar a tua opinião, Léo. Saiu. Somos amigos de mais de 20 anos, gente. Doutor Leonardo, eu queria escutar a sua opinião, porque eu cheguei a comentar aqui no ar, quando o Lula toma essa iniciativa, dizendo que não era bom para a Agência Nacional de Proteção de Dados ter mais essa incumbência, porque acreditava eu que ela já tem muitas outras vocês entenderam. Mas naquela oportunidade eu falava sobre o fato de que eu quero vê-la, a NPD, rapidamente em funcionamento. Eu estou errado, é mais uma obrigação, e diante da importância que é o ECA Digital, é mais uma obrigação para uma agência reguladora que já tem grandes missões? Esse é um excelente ponto de preocupação. De fato, é mais uma missão, e uma missão muito pesada a ser tomada por parte dos diretores e agora por parte dos servidores da NPD. Existem ainda algumas pendências com relação à regulamentação da LGPD, mas que está sendo planejada e acredito que vai ser executado muito em breve. E também surge justamente esse ponto agora de fiscalização do ECA Digital. Nesse meio tempo, tem se discutido aí algumas coisas nos bastidores aí do pessoal que faz todo o trabalho de advocacy e de relações públicas, de também, assim como a LGPD, tentar postergar a vigência do ECA Digital. Mas ainda é algo que só se conversa. Porque o ECA Digital, que foi publicado agora em setembro, a princípio ele entra em vigor em março de 2026. Então imagina só, você está operando aqui normalmente e do nada você tem 6 meses para revisitar todos os seus procedimentos internos, alterar produtos, serviços, para ficar 100% em conformidade com o que a lei exige. E além disso, a NPD ainda tem todo esse papel de fiscalizar, fazer todas essas apurações de denúncias com relação a vazamento de dados e também de comportamentos inadequados com relação à LGPD. É uma baita missão. E o pessoal que está lá está fazendo um trabalho excelente para aquilo que está sendo disponibilizado para eles. Kelsey. Vamos lá, Leonardo, de forma resumida, o que é que o ECA traz, tá certo? O ECA Digital traz, seja de inovação, seja de preocupação com o olhar empresarial, seja as escolas certamente vão ser impactadas também, e até os pais. Pois é. Eu acho que um dos pontos centrais assim que o ECA traz de inovação fica mais ou menos no seguinte sentido. Hoje, se seu filho, por exemplo, tem um celular dele, ele quer fazer um download de qualquer aplicativo, então Instagram, TikTok, Facebook, qualquer um, o ECA Digital impõe, por exemplo, essa obrigação de o pai ter que dar uma autorização, ter que dar um consentimento adicional. Então imagina só, você, por exemplo, trabalha na Apple, trabalha no Google e tem os produtos App Store e Google Play. Imagina só você fazer toda essa vinculação em termos de desenvolvimento de produto para que, quando o menor de idade chegar e colocar para fazer o download de qualquer coisa, você condicionar isso a uma autorização de um pai. Isso demanda aí, obviamente, isso é pensando em mitigar alguns acessos de crianças e adolescentes para alguns produtos e serviços aí que estão disponíveis na internet, mas impõe aí, no caso, esse desafio de transformar a jornada não apenas do cliente, mas também de transformar esse ambiente que o menor de idade seja o menos danoso possível. Você falando aí, eu que tô com uma jovem de 18 anos lá em casa, dizer que eu tinha lá atrás como pai várias preocupações e tentava aí ao tempo que
era uma monitoria num primeiro momento. É dizer assim, não tem uma fórmula mágica, vou dizer o que funciona para mim. Num primeiro momento eu tinha, em relação a Lara, uma monitoria mais de perto, mas chegou a uma altura do campeonato que eu digo, caramba, se essa garota quiser me enganar, ela me engana. Não tem. Por exemplo, eu instalei um aplicativo no computador dela e no celular dela que me avisava se ela passava não sei quanto tempo à frente. Enfim, chegou uma altura que eu virei e disse, ela é muito esperta. Se eu quiser achar que eu controlo, não controlo, eu tenho que influenciar, não é controlar a gente. E aí eu fui trabalhar a conversa com ela. Mas naquela época, Leonardo, era muito mais assim, um aplicativo que eu pagava para ter, etc, etc. Quer dizer que agora a própria Apple, por exemplo, vai ter que ter um sistema em que, se eu der um celular para um menor de idade, eu vou poder avisar que aquele celular está na mão do menor de idade e ela vai ter que me pedir autorização como responsável legal para que ele faça download. É assim? Como é que funciona? Indiretamente é mais ou menos isso, Sêmio. O que vai acontecer é o seguinte, vai ser imposto aí, no caso, aos fornecedores de produtos e serviços de TI, justamente essa obrigação de eles fazerem a verificação etária do usuário. Então, assim, ele vai ter que saber que determinado usuário, determinado dispositivo, é uma criança de 6 a 9 anos, e a partir dessa aferição de idade e verificação, ele vai disponibilizando justamente as funcionalidades que estão disponíveis de acordo com aquela faixa etária. Perfeito. Tá. Isso aí é justamente para evitar duas situações especiais. Eu acho que quando a gente volta no tempo, a gente não tinha tanta preocupação assim. Achava até bacana de entrar na internet, entrar no bate-papo do UOL, entrar no Mirk e interagir com várias pessoas. Só que hoje em dia, quando a gente pensa nas nossas crianças, né? Nossos filhos, nossos sobrinhos, crianças e adolescentes, a gente está pensando num cenário de que essas pessoas, elas estão às vezes nos jogos eletrônicos, Sim. que têm interação com outros jogadores, e que muitas vezes esses jogadores não necessariamente são crianças. Perfeito. Às vezes, infelizmente, existem interações com pessoas mal intencionadas. Então, pensando nisso, se impõe essa obrigação de fazer essa verificação etária e fazer a adaptação das funcionalidades que são disponibilizadas de acordo com a faixa etária de cada usuário. Então, é um belo desafio. É um senhor desafio. É um senhor desafio. Como checar isso, inclusive, sem... o que é que você que estuda o assunto já chegaram à conclusão? Como checar, por exemplo, que é um adulto ou uma criança ali por trás do celular? Essa é a pergunta que a gente está se fazendo no exato momento. O Ministério da Justiça e Segurança Pública abriu uma consulta pública justamente sobre esse ponto, para disciplinar e entender o que é que seria a melhor forma de fazer essa verificação etária. E a gente está pendente aí, por exemplo, de uma regulamentação para entender o que é o mínimo produto viável, qual que é o MVP para que isso seja implementado. Mas fato é que essa disponibilização de jogos online e até mesmo de plataformas de redes sociais e qualquer outro tipo de produto ou serviço de TI. E publicidade online, porque a gente tem toda uma proteção para crianças e adolescentes não consumirem determinados produtos. Como é que fica a publicidade online? Perfeito. Esse também é um ponto nevrálgico aí que a lei traz, porque a lei veda precisamente aí o perfilamento de usuários dessa faixa etária, de menores de idade. Então aí, quando a gente pensa hoje numa mídia não tão tradicional assim, que seria uma mídia programática, um marketing online, marketing digital, a gente está pensando numa estrutura de um produto e serviço baseado em perfilamento. E aí você consegue definir a sua persona, seu perfil de cliente ideal, para você fazer aquela determinada campanha. E quando você, por exemplo, tem um produto ou um serviço que é direcionado para crianças e adolescentes, ainda que tenha aquelas vedações do próprio Código de Defesa do Consumidor quanto à publicidade infantil, ainda assim você tem esse tipo de produto. E esses usuários, crianças e adolescentes, eles não vão poder ser passíveis de perfilamento. E aí, de certa forma, isso meio que relativiza esse modelo de negócio. É mais uma preocupação adicional pro anunciante que vai fazer uma campanha, de saber que aquela campanha está direcionada para um segmento 18+, ou o perfil que ele desejar, mas também para as empresas que faziam campanhas direcionadas para, talvez, usuários menores de idade. E aí, quando a gente pensa, por exemplo, em redes sociais que são muito utilizadas por crianças e adolescentes, em especial TikTok, o Discord,
acredito que a Twitch, que é muito voltada para streaming de games, a gente tem que ter um carinho adicional com relação a essa obrigação de reduzir essa publicidade direcionada para esse público. É por aí, é por aí. Olha o bate-papo de hoje com um advogado especialista em direito digital, Dr. Leonardo Melo. Ele que é potiguar, um potiguar tipo exportação, está hoje radicado lá em São Paulo há mais de 8 anos. Estamos conversando sobre o ECA Digital, gente, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que se volta, né, Kelsen, para o universo da vida online. Temos hoje todo um questionamento da nossa vida, da nossa pegada online. Eu fiquei pensando aqui, eu nunca joguei nessas bets, mas propaganda de bet está em todo lugar. E as bets precisam, então eu fico imaginando a publicidade para não deixar um jovem, uma criança ou um adolescente jogarem, até porque eu conheço histórias próximas a mim do filho de uma amiga que, porque ele joga muito até tarde da noite, ele estava jogando pôquer, apostando a dinheiro, sabe? Então é muito preocupante aí essa história do acesso que tem nossas crianças e adolescentes, o nível de influência que pode ter ferramentas de marketing. Por isso que o tema é para lá de relevante. Obrigado ao advogado Leonardo Melo, gente, especialista em direito digital, que hoje radicado em São Paulo, tem se debruçado muito sobre esse assunto. Leonardo, eu queria abrir os microfones para você, ao se despedir dos nossos ouvintes, dizer como é que podemos acessar você, conhecer, acompanhar mais o teu trabalho, conhecer mais sobre o tema. Claro. Bom, mais uma vez, obrigado a você pelo convite, obrigado a Carlos, que está aqui na mesa também, trocando essa ideia, e especialmente aos ouvintes que estão aqui. De fato, o ECA Digital é um tema quente, é super importante, principalmente para pais responsáveis, cada vez mais ficar atentos com relação ao que os filhos estão consumindo online e também conhecer mais sobre a lei. Eu falo sobre isso e mais alguns assuntos envolvendo tecnologia, inovação e proteção de dados pessoais nas minhas redes sociais. Então, os ouvintes, se interessados, eles podem me acompanhar no meu Instagram, que é o @leonardomelo7, Melo com L só e um 7 numeral, e também no LinkedIn. E também eu tenho uma newsletter no Substack, mas isso aí é um negócio mais nichado, em que eu vou escrever um pouco mais sobre questões jurídicas e também questões do dia a dia, sempre voltados para esses assuntos.